Thaís. E no fim, o Kansas City Chiefs venceu o Philadelphia Eagles por 38-35. Mas o Philadelphia liderou o jogo até os 15 minutos finais. Liderou por quase toda a partida. Nos últimos 15 minutos, uma virada espetacular do Kansas City e a conquista de mais um Super Bowl. É a segunda conquista do Kansas City. E o Patrick Mahomes, que é o quarterback que agora toma protagonismo na NFL com a aposentadoria do Tom Brady, conquistou também o título de jogador mais valioso do campeonato. Mas quem chamou atenção mesmo, viu, Thaís? Foi a Rihanna, não é? A Rihanna fez um showzaço lá, ela estava há 5 anos afastada dos shows. Hoje tá todo mundo falando no título do Kansas City, mas também na linda apresentação da Rihanna. E o Kansas fica com o título da temporada. E que aproveitou para revelar que tá grávida, né, Capri? Isso. Vem aí, tá grávida de 5 meses. Vem aí o segundo filhinho da Rihanna. É isso aí. Ricardo Capriotti, fechando o Jornal Gente desta segundona. Uma boa semana a todos nós. Rede Bandeirantes de Rádio. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. Muito bom dia, na verdade, hoje começando mais uma semana, Henrique do Vale chegando agora direto de Fort Lauderdale, na Flórida, para mais um Flash. E o ex-vice-presidente Mike Pence foi intimado pelo procurador especial que investiga Donald Trump e seu papel no dia 6 de janeiro de 2021. Especificamente, o escritório do procurador especial quer que Pence, no caso, testemunhe sobre as suas interações com o então presidente Trump antes da eleição de 2020 e do dia da insurreição. A intimação marca um grande marco na investigação criminal de 2 anos do Departamento de Justiça sobre os esforços de Trump e aliados para impedir a transferência de poder depois que ele perdeu a eleição de 2020. Dependendo das respostas do ex-vice-presidente, os promotores podem pedir a um juiz que o obrigue a responder a perguntas adicionais e anular as reivindicações de privilégio executivo do ex-presidente Trump. E o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, adicionou vacinas Covid-19 à lista de vacinas de rotina recomendadas para crianças e adultos. Isso, na verdade, não significa que a vacina Covid-19 agora é apresentada como qualquer outra vacina recomendada. No entanto, incluir as vacinas contra a Covid-19 no cronograma de rotina não significa que a vacinação será exigida pelas escolas ou então locais de trabalho. Os requisitos de vacinação para ingresso na escola são determinados pelas jurisdições estaduais ou locais e não pelo Centro de Controle de Doenças. As principais mudanças nas recomendações também incluem orientações atualizadas para a gripe, bem como novas vacinas para sarampo, cachumba, rubéola e também para hepatite B. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023.
O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira e o Tiago Prudente são os apresentadores e produtores do programa. E, obviamente, todos os dias eu tenho a participação do Gustavo Gimenez, que já está aqui, mas daqui a pouco eu vou dar bom dia para o Gustavo Gimenez, porque primeiro eu preciso dizer que na mesa de som eu tenho o Danilo Capucci e na central técnica eu tenho o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Você pode participar do programa ao vivo, você pode ouvir e assistir o programa no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas. Também pode nos acompanhar pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e pelo facebook.com/RB Campinas 857. Aí sim, agora você pode participar do programa mandando a sua mensagem de texto ou de áudio para o 971021493. Se você for mandar a sua mensagem de áudio, por favor, coloque teu nome e no máximo, gente, 40 segundos. Mais do que isso, eu não consigo liberar aqui para que você possa participar do programa. E eu vou dar o meu bom dia hoje para o Gustavo Gimenez. Por quê, gente? Porque por enquanto tá só eu e o Gustavo Gimenez aqui. Porque Tiago Prudente desapareceu, Edmilson Siqueira está tentando conseguir se conectar no Skype, os meninos estão tentando resolver, mas o Gustavo Gimenez está aqui porque ele tem uma notícia quentíssima que tem vindo lá de Montemor e não é uma notícia muito boa, né, Gustavo? Exatamente, Rose, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Informação que chega da cidade de Montemor dá conta de uma tentativa de atentado com bomba caseira. Isso aconteceu na manhã de hoje, portanto, manhã de segunda-feira. Foi um homem, a princípio de 21 anos, vestido todo de preto e com uma braçadeira, com uma suástica, símbolo nazista, teria tentado entrar nessa escola. Ele estava com garrafas amarradas com combustíveis e, a princípio, pelo que foi, inclusive, passado para a gente pela polícia, imagem de um tipo de acionador, né? Por meio de fogo mesmo, né? Uhum. Algo bem tosco mesmo ali que ele estava utilizando para fazer esse ataque. Foi uma tentativa de ataque à Escola Estadual Professor Antônio Sprócia, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre, na cidade de Montemor. Em nota, o que aconteceu? Foi comunicado que a situação foi contida e os alunos imediatamente dispensados. Então, neste momento, sabe-se que esse jovem de 21 anos foi detido, foi preso, está sendo levado ali para a delegacia da cidade de Montemor, que fica ao lado da prefeitura do município. Policiais do BAEP também estiveram ali no local, ambulâncias foram acionadas, também o trabalho dos bombeiros foi requisitado ali para dar atendimento, mas nenhuma pessoa, a princípio, ficou ferida. A gente está a todo tempo recebendo as imagens, Rose, que são impressionantes, e quem nos acompanha pelo YouTube, também pelas redes sociais, conseguem perceber a movimentação, né? Uhum. São imagens gravadas ali por pessoas no entorno, né, nas moradias no entorno, que mostram esse jovem chegando ali no local. Dá para perceber, inclusive, que ele está com uma machadinha. Além dessa machadinha, ele também tinha um simulacro de arma de fogo. Então, a informação que se tem até agora é que esse jovem está detido e que, por enquanto, não temos informações de feridos. Edmilson Siqueira, muito bom dia. Bom dia, Rose, bom dia, Gustavo, bom dia, ouvinte do Bastidores do Poder. Agora, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse moço, 21 anos, muito provavelmente por conta da idade, eu já vou, assim, não é aluno da escola, né? Será que ele foi aluno, ele é aluno, repetente? Não tem essas informações, né? Ainda não, Rose. Essa é a dúvida, inclusive, para se tentar entender o que aconteceu aí. Para começar, né, a gente vê a imagem, inclusive, que acabou de passar, do jovem que estava com uma suástica, né, o símbolo nazista no braço. Não se sabe exatamente o porquê disso, qual o tipo de cultura que esse rapaz tem, o tipo de relação com grupos neonazistas, né, que inclusive já foram relatados em outros momentos. A gente tem até aqui em Campinas uma CPI tentando investigar e apurar a existência de células nazistas aqui na região. Sabe-se apenas que esse jovem partiu para esse ataque, uma tentativa de ataque que não resultou, ainda bem, em pessoas feridas. Bom, eu vou fazer aqui um exercício de
de imaginação, de pensar em influências das redes sociais. Eu acho. Porque, assim, vestido de preto, com a suástica no braço, eu acho que as redes sociais e esses ataques que acontecem fora do Brasil acabam influenciando esse tipo de personalidade. A gente, claro, você tem que ainda ouvir o menino para saber o porquê que ele fez, se sofreu bullying, se não sofreu, se foram influências de redes sociais, mas eu tenho a impressão, Edmilson, que o perfil normalmente são ou de pessoas que sofreram bullying ou de pessoas que têm uma saúde mental, que são tímidas, que são assim problemáticas e que querem chamar atenção num ato como esse. Graças a Deus não aconteceu nada e que perceberam rápido, né, Gustavo? Porque se não tivessem percebido, poderia ter saído ali eu não sei se uma tragédia, porque o que ele fez, se ele estava com a machadinha é perigoso, mas ele estava com simulacro. Agora, o problema é se ele estivesse armado. E são, né? Não sei se vocês concordam comigo. A princípio ele estava com bomba, né? Ou seja, bomba caseira, mas estava, né? São garrafas com combustível, o efeito ali seria significativo, mas o que chama muito a atenção é o fato dele estar com a suástica no braço. Isso, certamente, ele tentando entrar na escola, imediatamente ele seria barrado, diferentemente de uma pessoa que entra com trajes normais na escola, tentaria se passar por trajes normais ali na escola. Isso, então, fica evidenciado na própria imagem. Não se sabe ainda qual foi o diálogo, se ele tentou entrar, como ele foi barrado. Essa informação ainda está pendente, como foi a tentativa dele de cometer esse ataque. Fato é que ele foi contido, estava, então, com a machadinha e também com essas bombas caseiras, além do simulacro. Simulacro que, de fato, não faria nada. A primeira vez, quando caiu no nosso grupo esse ataque, Edmilson, eu imediatamente já fiquei assustada, achando que tivesse, de fato, acontecido uma tragédia, como aconteceu, foi 2020, né, Gustavo? Aquele ataque aqui na igreja do centro, aqui, a Igreja Católica, foi 2020 ou 2019? Igreja do Rosário. Da Igreja do Foi Rosário. 2018, Foi 2018? Eu não me lembro. Bom, enfim, mas aquele homem, na hora do almoço, na missa, na hora do almoço, ele foi armado, né? Ele era morador aqui de Vinhedo e ele estava com depressão e saiu atirando contra todo mundo. Morreram várias pessoas, ele próprio depois se matou. Então, assim, é aquele desespero, né, Edmilson? A gente não está seguro em lugar nenhum, né? Pois é, tudo isso que vocês falaram aí pode ter todo esse tipo de motivação, certo? Mas a definição é mais ou menos clara, né? A inspiração nazista, né? Esse uniforme era usado por brigadas nazistas no tempo de Hitler, quando saíam para caçar judeus, por exemplo, para matar, inclusive, para destruir lojas, para destruir casas, para prender judeus, certo? É um uniforme, quer dizer, a cor, né, é conhecida, certo? E a suástica no braço mostra mais ou menos o tipo de inspiração que ele teve, né? Agora, pode ser um rapaz que sofreu bullying, pode ser um rapaz meio debilóide, né? Meio com problemas mentais, certo? Pode ser um monte de coisa, certo? Mas o fato é que a inspiração nazista, né? Depõe aí contra esse tipo de coisa que tem acontecido no Brasil, né? Então, infelizmente, né, há muitos grupos brasileiros de inspiração nazista. Em Santa Catarina há dezenas deles. No Brasil há mais de, talvez, milhares de grupos no Brasil com inspiração nazista. Isso a polícia, as autoridades precisam tomar cuidado com isso, precisam investigar esse tipo de coisa e tentar acabar com esse tipo, porque a inspiração é muito ruim, certo? Eles partem para a violência sempre, certo? E isso não pode acontecer, né? Nós vivemos numa democracia, o nazismo é proibido, certo? No mundo inteiro, praticamente, certo? E esse tipo de crime precisa acabar, porque hoje a polícia conseguiu chegar a tempo, mas muitas vezes não tem conseguido e isso pode ocasionar aí tragédias que a gente não precisa sofrer, não. Bom, Gustavo, eu quero agradecer a tua participação aqui no Bastidores e pedir, se você tiver atualização deste caso, com informações, se era aluno, se não era, o que está acontecendo, se você puder entrar na programação nossa antes de terminar o programa, tá bom? Pode deixar, Rose, estamos aí. Muito obrigada, viu? Edmilson, como foi seu final de semana? Foi bom, foi bom. Meus times ganharam, então, né? Coisa que raramente acontece, né? Mas foi bom, fiquei mais em casa, né? Curtindo aí, escutando os ecos dos blocos de carnaval aí por Campinas, não fui a nenhum deles, né?
Faz tempo que eu não vou, inclusive, né? A idade já não anima mais a gente a sair por aí, a pular carnaval, mas fiquei satisfeito de ver um bloco novo, inclusive de carnaval aqui no Cambuí, certo? Ali no Bar Azul, estava movimentado, eu passei por ali ontem a caminho de uma confeitaria, onde eu fui tomar um cafezinho com pão de queijo. Mudou mesmo a sua vida, né? Antes era uma cerveja com abadá, agora é um cafezinho com pão de queijo. Jesus amado, a idade não é fácil, não. É a idade, mas estamos aí ainda, estamos na ativa ainda. Bom, e quem também não teve uma notícia muito boa foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que recebeu um diagnóstico de Covid neste domingo. Só que o governador está com sintomas leves da doença e ele vai manter ali a sua agenda em home office, né? E ele suspendeu a agenda externa. E uma das agendas que ele teria seria aqui na cidade de Jundiaí, na manhã desta segunda-feira, quando ele entregaria 65 veículos para as cidades aqui da região de Campinas e de Jundiaí. Inclusive, muitos prefeitos estariam indo lá para o local do evento, né? Mas não foi cancelada. A agenda se mantém. O secretário de Educação ele vai substituir o governador na entrega desses veículos, mas o governador ele acabou, então, tendo Covid. Essa é a segunda vez que ele tem Covid. Em 2020, ele acabou também sendo diagnosticado com a doença. E na época, né, Edmilson, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele estava tomando cloroquina, que era um medicamento que nunca foi comprovada a sua eficácia em relação ao tratamento da doença. E na pré-campanha, o Tarcísio disse que ele tomou a vacina porque ele entende que era importante. E quem está substituindo, né, como eu falei, é o secretário de Educação, Renato Feder. Bom, Edmilson, agora, sabe o que eu penso, Ed? Assim, em 2019, quando a doença, não tínhamos vacina, quando alguém falava que estava com Covid, eu ficava apavorada. Hoje em dia, para mim, quando alguém fala assim, peguei Covid, é mais ou menos como uma gripe para mim. Por quê? Porque a pessoa está vacinada. E as vacinas nos trouxeram essa tranquilidade, né? Pois é, a Covid ainda está matando brasileiros por aí, o número é bem menor do que já foi, certo? E mais, exatamente, está vacinando quem tem muita comorbidade já, ou então quem não se vacinou. Quem resistiu aí à vacina, certo? De uma forma lamentável, né? Ignorante mesmo, achando que a vacina causava isso, causava aquilo outro. Não, a vacina só protege as pessoas, né? Eu tomei todas as vacinas, a Rose também tomou. Não tenho usado máscaras aí nesses últimos dias, certo? Nos últimos meses até deixei de usar máscara e já frequentei tudo enquanto é lugar aí e não peguei nada, certo? E se eu peguei, eu nem senti. Pode ser até que eu tenha pegado o Covid e nem tenha sentido. Então, de tão forte que é o combate que a vacina faz a essa doença. Então, quem que se vacinou está mais tranquilo hoje. Então, a gente ouve dizer, está com Covid, mas está leve e tal, tudo bem, vai passar, daqui a pouco passa, é uma gripinha. Agora depois das vacinas, é uma gripinha, né? Antes não, antes era fatal. Eu vou tentar pegar uma notícia ruim, uma notícia boa, Edmilson. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele disse que o salário mínimo, que hoje está em 1.302, deve passar por aumento ainda neste ano. E, obviamente, como ele é sindicalista, adora fazer aquele evento no dia 1º de maio, ele disse que a tentativa é anunciar, né, esse aumento no dia 1º de maio. É isso, né? Que é a data em que as centrais únicas, aí, as centrais de trabalhadores, elas fazem esse evento. Só que, para poder ter, de fato, esse aumento, precisa ver se tem condições fiscais, né, Edmilson? Pois é, hoje eu ouvi uma notícia que não tem uma relação direta com isso, mas tem relação com orçamento, com verba do governo, né, que é que o segundo pagamento do Bolsa Família está saindo, mas sem aqueles R$150 por criança prometido pelo Lula durante a campanha. Ou seja, ele não está pagando nem os R$150 por criança, e eu acho muito difícil que saia um aumento do salário mínimo em 1º de maio. O Roberto Marinho não é um ministro assim com muitos poderes dentro do governo, certo? Apesar de ser ministro do Trabalho, mas quem manda mesmo nessas relações é o núcleo duro ali, Lula e companhia, e o Roberto Marinho, embora seja
um personagem mais ou menos histórico aí dentro do PT, ele não tem a força que tem outros ministros que lidam com o orçamento. E também eu acho meio difícil acreditar no que ele disse, que o salário mínimo vai ter aumento. Eu fico com o pé atrás, né? Eu vou dar uma de cético aqui, só acredito vendo mesmo um aumento, outro aumento no salário mínimo. Já teve um pequenininho e teria outro, mas precisa arranjar dinheiro para isso primeiro, né? Eu também. Arranjar dinheiro. Só que eu acho, Edmilson, que esse tipo de fala de um ministro é muito irresponsável. Porque, sabe por quê? Porque você pode mexer com o mercado, né? Não teve ainda uma alteração, essa história em relação ao mercado. Só que você pode gerar uma expectativa do trabalhador, depois uma frustração, porque já é frustrante você receber R$ 1.302 de salário mínimo. Eu, a semana passada, sexta-feira, gente, eu vou falar aqui para os ouvintes, eu preciso fazer esse protesto. Eu fui comprar alho. Gente, sabe quanto é o quilo de alho? R$ 32,00, Edmilson. R$ 32,00. Eu fiquei, assim, chocada com o preço do alho. Saí com 3 cabeças de alho. Eu falei, eu não vou comprar 1 quilo de alho. Eu peguei 3 cabeças de alho. Só que, assim, é um absurdo. Então, você ganhar 1.302, aí vem o ministro, de forma sorrateira, e fala, a gente pode, nós estamos avaliando, aumentar, e pode, inclusive, sair esse aumento no dia 1º de maio. Claro que nós vamos ver a questão fiscal, se é possível ou não. Eu acho, assim, que é uma fala irresponsável. Ele não está em campanha eleitoral, por isso que eu acho que o eleitor, quando ouve as promessas de campanhas, ele precisa verificar aquelas que são, de fato, exequíveis, que são possíveis de serem, de fato, concretizadas, e aquelas que não são. Porque senão você vota em candidato achando que ele vai te entregar o céu e depois ele te entrega o inferno, né, Edmilson? Até porque hoje mesmo o mercado financeiro subiu a previsão de inflação para 2023 e 2024, de acordo com o novo relatório Fox. Para este ano, a expectativa passou de 5,78% para 5,79%. Trata-se da 9ª alta consecutiva do indicador. Em 2023, a meta central da inflação foi fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida entre 1,75% e 4,75%. Para o ano que vem, subiu de 3,93% para 4%. Ou seja, Edmilson, é a questão da inflação aí, observando que, por enquanto, não há nenhuma previsão de melhora na economia, né? Essa pesquisa Focus é feita pelo Banco Central, ela é semanal, né? Toda segunda-feira eles divulgam essa expectativa do mercado. Não é um dado oficial, mas é uma expectativa no mercado que normalmente ela se realiza, né? Então o mercado analisa, né? Eles pesquisam entre diversos agentes econômicos, né? Diretores de banco, economistas de banco, etc. e tal, e de empresários também, né? Todos eles com suas expectativas. Depois eles fazem uma média, e essa média tem subido nas últimas 9 semanas. Sobe pouquinho porque é de semana em semana, então é de 5,78 para 5,79, mas é um sinal de que ela não vai abaixar, dificilmente vai abaixar a inflação, e esse é mais um dado complicador aí para as finanças do governo, para o imbróglio fiscal que o Brasil está passando, né? Então, eles ficam prometendo muita coisa, como o Lula prometeu R$ 150 por criança, além do Bolsa Família, e não está conseguindo pagar. Prometeu aumentar aí o desconto, né, o imposto de renda para até 5 salários mínimos, isentar de imposto de renda até 5 salários mínimos, não está conseguindo cumprir. Agora vem o Roberto Marinho, promete o salário mínimo, aumenta em 1º de maio, dificilmente vai poder cumprir também. Mas é isso aí. Muita gente vota nos políticos pensando que as promessas deles são factíveis, e depois não são, né? E depois eles prometem e não cumprem, como sempre, aliás. Pois é difícil, né? E, Edmilson, você achou o alho caro ou não? Eu fiquei tão abismada. Olha, eu vou confessar a você que eu não compro muito alho, ou quando eu compro, é pouca coisa, a gente não usa muito aqui em casa, certo? Uhum. Mas eu não sei qual é o preço do alho. Nossa, não sei eu queria até saber dos ouvintes, porque eu também não tenho muita ideia. Mas eu achei assim absurdo. Mas aí, como eu não tenho muita ideia, eu perguntei para a moça do varejão. Eu falei, escuta, esse preço está certo mesmo? Ela falou assim, tá um absurdo, né? Ela falou assim, a cada dia as coisas têm chegado mais caro. Ela falou assim, tá insuportável vender. Todo dia eu tenho que trocar o preço dos produtos. Olha isso, Edmilson, há quantos anos nós não ouvimos que o comerciante tinha que ficar atualizando o preço dos produtos tanto desse jeito, né?
Eu passei por isso e foi uma experiência que eu não gosto nem de lembrar, certo? A gente andar no supermercado, tentar passar na frente do homem da maquininha que reajustava os preços, às vezes mais de uma vez por dia. É exatamente o que vocês ouviram, mais de uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia eles reajustavam os preços. A inflação era de 4%, 5% ao mês, certo? Então chegava muito mais que isso. Ao mês não, chegava a 10% aumento. Então todo dia tinha aumento de preço em todas as coisas. Era um negócio inconcebível. O salário da gente que comprava uma cesta básica no começo, vamos supor que comprasse uma cesta básica no começo do mês, no fim do mês aquele mesmo salário não compraria nem meia cesta básica. Então era essa a realidade. Eu espero que a gente não volte a sofrer isso não, porque é muito ruim. Edmilson, você acha que a divulgação desse relatório Fox do BC ele vai colocar mais gasolina no fogo, já que está entre o presidente Lula e o Roberto Campos, que é o presidente do BC? Ou você acha que não? Porque a semana passada só se falou entre essa disputa, essa queda de braço entre o Lula e o presidente do Banco Central. O Lula, obviamente, querendo uma queda dos juros, né? E o presidente do Banco Central tentando ali manter aquilo que precisa ser mantido. Enfim, o que você acha? Vai ter uma reunião com o Conselho Monetário, aí, a Simone Tebet, o Fernando Haddad e o próprio Roberto Campos, né? E nessa reunião talvez seja aventada a possibilidade de aumentar a meta de inflação, né? E com isso o Brasil poderia ter uma folga, e mais ou menos uma folga, e talvez diminuir um pouco a taxa de juros. Não sei o que eles vão acordar lá. O Roberto Campos está sob pressão, muita pressão, certo? Para diminuir. Deputados estão falando em convocá-lo, aquela coisa toda. Mas o que importa é o que precisa, né? Que o governo dê sinais bons para o mercado que pode reduzir, para reduzir a inflação, porque o mercado reage, o mercado não age. O mercado reage ao governo. Se as coisas estão boas, se existe um plano de contenção de inflação, se existe um plano de melhora fiscal, se existe um plano de reforma tributária, certo? O mercado vai reagir positivamente a tudo isso. Um plano bom, né? Tem que haver um plano bom. E se tiver isso, as coisas podem começar a melhorar e vão demorar para melhorar bem, certo? Então, tem que começar agora. Agora, ficar fazendo pressão, ficar querendo ganhar no grito, esse tipo de coisa, a inflação não cai por decreto, né? Nunca caiu. Os que tentaram derrubar a inflação por decreto, como o Sarney no tempo do tabelamento de preço, ou como a Dilma mesmo tabelando o preço da gasolina, aquela coisa toda, se deram muito mal, certo? Não adianta. A economia é uma ciência que precisa ser olhada com muito cuidado, trabalhada com muito cuidado, com honestidade, principalmente, com honestidade de propósito, honestidade de princípios, certo? Para fazer o país andar. Senão não anda não, sabe? Ninguém faz milagre, e fabricar dinheiro na Casa da Moeda é a pior coisa que pode acontecer para um país. Oi, Edmilson, o Wagner, ele está pedindo para que nós façamos uma análise sobre a participação do ministro Ricardo Lewandowski em um evento do MST, inclusive fazendo um discurso no evento, né? Na verdade, eu até fui procurar aqui, o MST, ele recebeu no último sábado, né, o ministro na Escola Nacional Florestan Fernandes para falar sobre a defesa da democracia e a participação popular no país. O ministro ressaltou no evento que esses dois pilares são fundamentais para a garantia de um Estado forte e capaz de atender às necessidades e direitos para os trabalhadores e as trabalhadoras. Em sua palestra, o ministro apontou que a democracia, abre aspas, passa por discussões que vão além da forma de governo, processos eleitorais, mas ser democrata é ser um lutador em torno da participação do povo. O que eu acho? Eu acho que no momento em que o Brasil está tão dividido, e tem essa disputa, né, entre extrema-direita, esquerda, e essa questão do que nós estamos discutindo, o que é liberdade de expressão e o que não é, e para mim, Edmilson, um ministro participar de um evento político, porque esse é um evento político, né? Eu acho que não deveria. Eu sei que os ministros, eu lembro que eu mesma assisti uma palestra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, na ABRAGE, que é uma associação brasileira de jornalistas, né? Ele esteve lá para falar sobre a liberdade de expressão, isso há uns 15 anos atrás, né? Então, você tem, assim, os ministros fazendo algumas palestras, mas tem que tomar cuidado, né, Edmilson? Porque o discurso hoje está tão contaminado,
de quem... Se você vai num evento, você já é bolsonarista ou você é lulista, ou você é isso, você é aquilo. Nesse momento, por prudência, eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam se recolher e esperar passar tudo isso e fazer aquilo que cabe a eles, que é julgar os processos, né? Pois é, o Lewandowski, que todo mundo sabe, foi nomeado pelo Lula, e não só pelo fato de ele ter sido nomeado pelo Lula, ele foi escolhido a dedo aí pelo Lula e jamais votou contra qualquer coisa do PT ou do Lula, certo? Ele, junto com o Toffoli e o Gilmar Mendes, formaram um triunvirato ali na segunda turma que barrou toda enquanto qualquer pretensão de outros ministros de fazer justiça, né, de continuar com a Lava Jato, etc. Eles acabaram com a Lava Jato, por exemplo. Então, do Lewandowski não se espera muita coisa. Agora, falar de defesa da democracia numa escola do MST, certo? Não sei se o Stedley estava lá, né? Mas o Stedley é comunista, o Stedley é stalinista, ele é contra até o agronegócio, contra qualquer empresa que não seja estatal, certo? Então, ele não entende nada, quer dizer, ele entende de democracia, ele sabe o que é a democracia, mas o que ele quer é uma ditadura no Brasil, certo? Então, eu espero talvez que algumas palavras do Lewandowski em defesa da democracia tenham feito sentido para o Stedley, talvez ele, sei lá, ajudar a mudar ele um pouco, porque o João Pedro Stedley estava compondo a mesa, viu, Edmilson? Então, por exemplo, ele ouviu, então, não sei que tipo de defesa de democracia, né? Você falou algumas coisas que o Lewandowski disse lá, certo? Que são importantes, né? Agora a participação popular que o Stedley quer na democracia dele, certo? É a tomada do poder, certo? É o fim do agronegócio, por exemplo, né? É a iniciativa só da agricultura familiar dominando o Brasil inteiro, certo? Ou seja, talvez ele até prega aquelas fazendas socialistas do Estado que não deram nada, né? Que fizeram o povo russo passar fome e o Stalin invadiu a Ucrânia na época, matando 9 milhões de ucranianos de fome e de tiro, né? Talvez seja isso que ele queira para o Brasil. Olha, deixa eu ler aqui para você o que o Stedley destacou, né, na participação dele. Ele disse que a participação do povo na reconstrução do Brasil se dará nas ruas e com o fortalecimento dos comitês populares. Abre aspas, fala do Stedley. Para nos posicionarmos na luta de classes, que será difícil. A participação popular é a solução. Nós achamos que os comitês populares são uma forma importante de seguir organizando o povo e a militância, para que a nossa militância seja o fermento da massa. Lula e a sua vitória abriu a porta, mas temos um longo caminho pela frente que só será resolvido com luta popular. Ou seja, ele acha que ele pode tomar o poder mesmo, né? Pois é, você vê o que ele fala, né? Luta de classe, comitê populares, fermento das massas. Mas você não acha um discurso antigo, Edmilson, que não cabe mais para os nossos dias atuais? Porque não cabe isso nem na Rússia, nem em lugar nenhum, sabe? Discurso stalinista, né? Um discurso stalinista, totalmente stalinista, que não tem nada a ver com a realidade do mundo hoje, né? O comunismo já acabou na Europa inteira, ninguém mais fala. O que são os comunistas lá são tão minoria quanto os radicais de direita também, que pregam o nazismo, a volta do nazismo, etc e tal, do fascismo, essa coisa toda, certo? Tudo bem, ganharam mais algum espaço aí, mas ninguém leva a sério esse povo, certo? O Stedley é uma aberração intelectual nesse país, certo? Um ideólogo antigo, antiquado, totalmente ultrapassado, que não tem nada a ver mais com a realidade brasileira. Eu espero que gente desse tipo não tenha mais a voz nesse país, porque não faz sentido mais a gente ficar voltando ao passado, e é um passado terrível, né? Da Rússia, da ditadura russa, da cortina de ferro, desse tipo de coisa. É lamentável que essas pessoas ainda apareçam no Brasil. E agora, com o governo Lula, talvez eles apareçam mais ainda para a ruína do Brasil, aí, se for o caso. Bom, nós vamos para um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E a Meta restaurou as contas do ex-presidente Donald Trump no Facebook e Instagram, permitindo que ele postasse novamente nas plataformas de mídia social. A reintegração de Trump ocorre justamente semanas após o anúncio histórico do Facebook de que restauraria o seu acesso após uma proibição de 2 anos após o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos. Com as suas contas reativadas, Trump terá mais uma vez acesso a enormes e poderosas plataformas de comunicação e também de arrecadação de fundos, no momento em que aumenta sua terceira candidatura à Casa Branca. No entanto, a Meta alertou que proteções foram instaladas na conta do ex-presidente que podem resultar em sua suspensão novamente se ele quebrar as regras da empresa. O Twitter restaurou a conta de Trump em novembro, mas ele não postou na plataforma desde então. E fechando o nosso boletim de hoje, o rompimento da Adidas com Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, com certeza vai sair muito caro. A empresa alertou que espera perder 1 bilhão e 300 milhões de dólares em receita este ano, porque não consegue vender roupas e sapatos do estilista. Pois é, a Adidas encerrou a sua parceria de 9 anos com o rapper em outubro do ano passado por causa dos seus comentários antissemitas. Em comunicado, a Adidas disse que a sua orientação financeira para 2023 considera o impacto adverso significativo de não vender o estoque existente. Se a empresa não puder reutilizar nenhuma das roupas restantes, a Adidas disse que isso pode custar à empresa 534 milhões de dólares em lucro operacional neste ano. A empresa disse logo após a dissolução da parceria que tentaria vender as roupas sem o nome e a marca Yeezy. A Adidas disse vender os tênis com a sua própria marca, no caso, economizaria cerca de 300 milhões de dólares para a empresa em pagamentos de royalties e taxas de marketing. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 36 minutos. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. E para quem está ligando o rádio agora, na manhã desta segunda-feira, houve uma tentativa de ataque ali na escola estadual Professor Antônio Sprosser, no Jardim Bela Vista, em Montemor, quando um homem que ainda não se sabe se é menor de idade, uns dizem que tem 21 anos, outras notas estão dizendo que ele é menor de idade, ele foi detido segurando uma machadinha e bombas, né, ali, e tentando atacar a unidade de ensino com o uso de explosivos. Os profissionais da escola chamaram a Guarda Municipal esteve no local e acabou prendendo e detendo, né, esse garoto, né, nós não sabemos ainda a idade dele. A Prefeitura de Montemor e também a Secretaria de Educação lamentam o ocorrido, mas ainda ninguém sabe se esse moço que estava com um símbolo nazista no braço, ele é estudante da escola. Nesse prédio funciona de manhã escola da prefeitura, e que é do ensino fundamental, e à tarde do estado. Então, são 2 escolas no mesmo prédio. De manhã da prefeitura, à tarde e à noite do estado. As aulas foram suspensas, vai se passar por uma perícia, e assim que passasse pela perícia, as aulas irão retomar. Pelo menos as aulas da tarde estão suspensas e os alunos foram dispensados. Bom, Edmilson Siqueira. E falando, né, mudando de assunto, vamos lá para a terra dos Yanomamis, em que a situação do presidente se complica, mas eu tenho a impressão que ele não está muito nem aí não, porque daqui a pouco a gente vai ver o que ele falou
no último sábado, quando ele esteve numa igreja evangélica. O governo Jair Bolsonaro retirou o povo Yanomami do programa de ação e distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais, mesmo sendo avisado em 3 ofícios sobre a vulnerabilidade alimentar dos indígenas e dos pedidos para que as doações fossem retomadas. A ONU também alertou o Bolsonaro sobre a questão da subnutrição infantil e a situação crítica da saúde dos Yanomamis. Edmilson Siqueira, a cada dia que passa, nós temos uma demonstração de que houve, pelo menos, assim, a impressão que eu tenho pelas matérias que estão saindo, um abandono deliberado por parte da gestão Bolsonaro em relação aos Yanomamis, né? Pois é, cada vez mais parece que foi deliberado mesmo, né? Porque você não tira uma entidade, um povo, né? Na realidade, uma tribo indígena e uma nação indígena de um programa de doação de alimentos, né? Sendo necessário que esses alimentos continuem sendo doados, porque a crise existia. Daí vem aqui, a gente descobre também que a ONU alertou 6 meses antes de explodir a crise humanitária, falando que havia uma situação lá assim, assado, e que poderia piorar a situação, blá, 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 blá. Quer dizer, tudo isso começa a depor cada vez mais contra o Bolsonaro, né? Parece que foi uma ação planejada para exterminar a nação Yanomami do mapa, né? Simplesmente. E hoje, e o Bolsonaro, como você disse aí, ele falou recentemente que aquelas terras lá são riquíssimas, que eles estão assentados sobre um tesouro e tudo mais, e que precisam ser explorados e tal, certo? Não é assim que se faz esse tipo de coisa, certo? Mesmo que tenha muito ouro lá, a terra é legalmente, né, oficialmente dos Yanomamis, e são eles que detêm o poder sobre ela. Se eles quiserem explorar, eles exploram, se não quiserem, não exploram. É simples assim, certo? A gente não pode invadir aquela terra, matar todos os índios que estão lá para tirar o ouro que tem lá embaixo. Isso é selvageria, né? Selvageria, no mínimo. Pode-se explorar aquele ouro num comum acordo com os índios, mantendo, inclusive, a terra, sem degradar o ambiente. É possível, sim, explorar. É mais caro, mas é possível, certo? Agora, do jeito que foi, cada dia mais passa, a gente está formando aí uma convicção, certo, de que o governo Bolsonaro quis exterminar mesmo os Yanomamis. E no sábado, né, quando ele esteve nessa igreja evangélica falando para cristãos de extrema direita, pelo menos é isso que as matérias têm colocado, né, ele disse que a intenção do governo Lula na condução da crise Yanomami não é ajudar os índios. Abre aspas do que o Bolsonaro falou. Essa questão Yanomami agora. A intenção não é atender a esses, porque ali está misturado. 40% da terra Yanomami está no Brasil e 60% está na Venezuela. É uma região orífera com riquezas incomensuráveis. Se não tivesse riqueza lá, não seria demarcado como terra indígena. Os interesses são muitos. Não há interesse em ajudar a população. Segundo, fecha aspas, o Bolsonaro falando. Aí abre aspas dele. São o povo mais pobre no solo mais rico do mundo. Tentamos em 2021 com um projeto libertá-los. Não conseguimos chegar ao final, mas a semente foi plantada. Eu me pergunto, Edmilson, que semente que foi plantada? Porque o que nós vimos nas imagens são pessoas esqueléticas, são pessoas passando fome, são índios morrendo e uma garimpagem lá nas terras de forma desenfreada, inclusive agora o IBAMA agindo, queimando aviões, queimando barcos, né, para poder impedir que esses garimpeiros continuem saqueando as terras indígenas. E eu concordo com você quando você diz que o que é possível explorar, desde que seja feita de forma ambiental e dando o retorno para quem é dono da terra, né? E tem riqueza, vamos explorar, mas vamos explorar de forma correta, não desse jeito, porque desse jeito nem o Brasil está ganhando, Edmilson. Claro. Porque o povo está lá de forma ilegal, garimpando, selvageria, ocupando a terra, matando índios, tirando o povo de lá, deixando o povo passando fome. Quando eu falo matando índios, é de doenças e de fome, né? E de tiro também. Mas é que quando você pensa matando, por que eu estou me corrigindo? Porque, assim, realmente teve mortes de tiros,
mas não foram aquela grande quantidade, porque quando a gente pensa em 1500, quando o Brasil foi descoberto, os portugueses e espanhóis chegaram aqui matando mesmo, né, dizimando, né? Mas se bem que quando você olha para as imagens dos índios, é uma dizimação que está acontecendo agora, né? Então, assim, eu não consigo entender como o Bolsonaro ele não consegue admitir que, de fato, ele estava exterminando esse povo. Pois é, você se perguntou aí que tipo de coisa que ele ia fazer. Eu me pergunto que tipo de libertação, né? Ele se refere quando ele diz que tentou libertar os índios, tal. Certo? Só se for aquela libertação espiritual, né? Matar todo mundo e você tá liberto da vida, né? Eu acho que foi isso que ele quis fazer, porque cada vez fica mais evidente, né? De tudo isso que aconteceu, certo? Tudo isso está acontecendo lá até hoje, certo? Estão tentando salvar os índios. As imagens são terríveis. Tem hora que eu fecho os olhos quando aparece na televisão esse tipo de coisa, porque dá dó, dá uma pena, dá uma raiva, por exemplo, da gente deixar uma situação chegar desse tipo, certo? É lamentável, né? É lamentável. E cada vez que o Bolsonaro abre a boca e falar sobre o Zé Romani, ele mais se complica, porque ele fala mentiras, né? Algumas mentiras bravas e que ele diz que tentou libertar, tentou arrumar a situação e não sei o que lá, mas não conseguiu. Pô, que tipo de coisa que ele fez para melhorar aquilo lá? Proibiu a alimentação, incentivou o garimpo ilegal, foi visitar garimpo ilegal, certo? Não ligou para a derrubada de árvores, etc e tal. É esse o tipo de ajuda que ele disse que deu? Não deu coisa nenhuma, é o maior mentiroso, pelo amor de Deus, Mas chega. você sabe que uma coisa que me chamou a atenção, Edmilson, foram as imagens dos aviões e barcos sendo queimados, né? Mas por que me chamou a atenção? Eu falei, gente, por que o governo não apreende, né, esses veículos e levam para o governo usar, para o Estado usar? Porque uma das questões era assim, não tem aeronave para poder levar os profissionais de saúde até as terras Yanomamis. Eu sei que o processo para você poder utilizar um veículo que foi apreendido pela polícia, ele é longo. Mas ao invés de queimá-los, poderia vir para o poder público. Não, Edmilson, me incomodou aquelas imagens. Era uma prática que existia antes do Bolsonaro, daí o Bolsonaro proibiu que se queimasse os aviões, mas não deu um destino de apreensão para eles, por exemplo, para que o governo passasse a usar. Certo? Eu não sei o que aconteceu, ficava apreendido e no processo podiam até ser devolvido para os donos, né? E agora voltou à prática de destruir aquele maquinário todo, certo? Parece ser uma solução simplista, que poderia ser aproveitada no Brasil, eu não sei, certo? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas que a prática de incendiar esse maquinário parece ser ruim, e nesse sentido que você falou, poderiam ser aproveitados para o governo brasileiro se equipar melhor para ajudar aquele povo lá, ao invés de matar, né, dessas máquinas todas ajudarem a matar os índios, ajudassem a salvá-los, né? Seria o ideal. Pois é, eu até gostaria de perguntar para os ouvintes o que eles acham disso, sabe? Porque realmente me incomodou muito, Edmilson. E falando nisso, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que foram divulgados, né, na última sexta-feira, apontam uma redução de 61% no desmatamento da Amazônia em janeiro, janeiro de 2023, é só um mês, tá? Comparado com o mesmo mês do ano passado. Foram destruídos 167 quilômetros quadrados de áreas verdes no mês passado, ante os 430 quilômetros, eu estou falando de quilômetros, quadrados em janeiro de 2022. Legal, diminuiu 67%. No ano passado foram destruídos 430 quilômetros quadrados, nesse ano 167. Mas para mim ainda é imenso, Edmilson. Claro, o tanto de destruição da floresta aí da Amazônia, né? Amazônica. Enfim, mas pelo menos o que eu percebo quando você vê esses dados é que há uma desaceleração desse trabalho, né, dos garimpeiros. E outro dia eu estava lendo a matéria que você já tem muitos pastos por lá. O fato é o seguinte, Edmilson, a Marina, ela vai ter muito trabalho, a ministra, né, do Meio Ambiente, para poder conseguir equilibrar, né, essa questão do agronegócio, da preservação das florestas, terras indígenas. Então, esses dois ministérios do Meio Ambiente, os três, na verdade, da Justiça e dos povos indígenas, terão muito, mas muito trabalho para poder conseguir trazer um equilíbrio, né,
e atender essas várias forças, porque o Brasil, durante a crise da Covid, ele também sobreviveu na economia graças ao agronegócio, ou seja, não dá para você fechar os olhos ao agronegócio. O agronegócio é uma força importante da nossa economia, precisa ser estimulado, mas daquele jeito, né? Quando o Bolsonaro não estava protegendo a floresta, os bons empresários do agronegócio estavam contra ele. Por quê? Porque lá fora, no exterior, quando você não tem o selo verde, quando você não tem boas práticas de preservação ambiental, você acaba sendo punido por conta disso. Então, eu acho que é encontrar esse caminho, né, Edmilson? Claro. O agronegócio não precisa invadir terras indígenas, não precisa desmatar sem critério algum, certo? Regiões para ser um grande agronegócio que ele é, né? O maior exportador do Brasil, aí responsável por quase 1/3 das nossas exportações, né? Então, ele tem que continuar, tem que crescer mais, tem que melhorar os preços, certo? Tem que ter uma infraestrutura melhor no Brasil para escoamento dessa produção para os portos, né? O que seria muito importante, diminuiria bastante o preço, se tornaria mais competitivo ainda, certo? O Brasil precisa fazer essa infraestrutura e não faz, né? Teve chance de fazer lá em 2006, 2005, mas não fez, certo? Não fez e hoje a gente está pagando por isso. Poderia estarmos muito melhores se isso tivesse feito naquela época. E agora é isso aí. Mas essa é uma notícia boa, viu? Diminuição de 61% no desmatamento é uma diminuição significativa, certo? Eu espero que ela continue. Claro que o início do governo Lula, né, promoveu aí uma debandada, muitas vezes de madeireiros e tudo mais, que ficaram com medo de serem presos, né? A Polícia Federal está atuando por lá, talvez o Exército comece a atuar por lá também, que seria bom, certo? E então diminuiu bastante. Eu espero que essa diminuição continue, para não ter mais tanto desmatamento no Brasil. Ou seja, a meta de desmatamento zero, né, tem que ser perseguida a todo custo. Bom, eu vou aqui para os ouvintes. O Adriano Vermelho, ele disse assim, faz o L. É o que dizem todos que não votaram no atual presidente quando criticamos o atual presidente. Como se não tivéssemos direito de fazê-lo. Ora, qualquer um pode e deve reclamar, ainda mais em se tratando de uma democracia. Pergunto, haja errado os que reclamam daquele em quem votou ou os que passam pano para as barbaridades comprovadas de seu candidato? Ao contrário, dos que me acusam, eu é que não tenho político de estimação. E assim começamos mais uma semana. Bom dia e boa semana para vocês. Eu concordo com o Adriano, viu, Edmilson? Eu acho que você tem o direito de votar em quem que você quiser e, inclusive, de criticar e cobrar. O que você não pode é passar pano, né? É o que eu digo sempre, a gente não pode ter político de estimação. Político não é time de futebol para a gente torcer mesmo na derrota, né? Continuar torcendo. Político é um ser humano que tem que cumprir o que prometeu. Se ele não cumprir, votem no outro e critiquem bastante em quem você votou mesmo, certo? O fato de você ter votado nele não o transforma num santo para você, certo? Ele é um político e ele ganha muito bem para fazer aquilo que ele prometeu. Se ele não faz, vote em outro na próxima vez e passe a criticá-lo. É isso. Olha, o Wagner está fazendo uma permuta aqui, dizendo que ele está trocando uma casa em Miami por 1 quilo de alho. Deus do céu, como diria o nosso querido Zé Arnaldo, verdade. Beijo para você, Zé Arnaldo. A gente vai ouvir, nós temos um áudio aqui para ouvir. Bom dia a todos, DJ Alê. Rose, ontem estive sonorizando um evento em Souzas, desceram os blocos, né? Reunidos na hora e vai quem quer, né? E deu mais ou menos por volta de 1.500 pessoas. Mas eu estou comentando isso por um informe importante à população. Inclusive, na sexta-feira, eu vou mandar outra mensagem comentando de novo. Se você for levar um cooler, no seu cooler, né, que é o reservatório lá para manter a bebida gelada, você não pode ter garrafa de vidro, nem long neck, nem litrão, nem nada. Só latinha ou copo plástico com água, enfim. Grande abraço a todos, DJ Ale. Esse é um serviço à comunidade. Até mais. É verdade, a prefeitura, inclusive, ela proibiu, né, o uso de qualquer garrafa de vidro justamente por conta da segurança, porque às vezes dá briga e tal. E eu acho que tem até multa, viu, Edmilson? Eu vi que o pessoal do Bandimute fez matéria, os repórteres, que o decreto foi publicado na última sexta-feira, então foi uma boa lembrada essa aqui do DJ Alê. Olha, Edmilson, eu acho que o DJ Alê é igual você, hein? Gosta de um
Eu ia falar baile, mas baile é de gente velho, né? Gente de uma balada, né? Eu ia muito nos carnavais, ajudei muito, promovi muito, fundei bandas de carnaval até, certo? Mas hoje eu tô meio afastado dessa agitação toda. Bom, nós vamos mais cedo para o intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça, a Ponte Preta vai encarar o Linense às 20h30 no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela 10ª rodada do Paulistão. E na quarta-feira tem Guarani e São Bernardo às 19h30 no estádio Brinco de Ouro, pela 9ª rodada do Paulistão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Anvisa proibiu a venda de pomadas modeladoras de cabelo. A decisão foi tomada após relatos de clientes com diversos problemas de saúde. Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote de qualquer um desses produtos pode ser comercializado e não deve ser utilizado por consumidores e profissionais de beleza. Até mesmo os produtos comprados antes da proibição da venda não devem ser utilizados neste momento. A decisão é resultado de uma avaliação de risco feita pela Anvisa e foi adotada tendo em vista o aumento do número de casos de efeitos indesejáveis graves associado ao uso desse tipo de produto. Entre os efeitos relatados pelos usuários estão cegueira temporária. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandemulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 10h56, estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta segunda-feira, começando o dia aqui. E eu vou dizer para vocês, começando o dia não, começando a semana. Edmilson. Os nossos ouvintes estão bem devagar, viu? Com as participações. Estão, acho que dormindo ainda. Esqueceram. É segunda-feira, né? Segunda-feira é um dia bravo. Pois é, tô achando, viu? Mas, gente, é o seguinte. Já passam de 33 mil mortos ali após o terremoto, né? Que atingiu a Turquia e a Síria na semana passada. Mas o que me chamou a atenção, Edmilson, foi o governo da Turquia ter prendido mais de 100 pessoas que foram acusadas de construírem edifícios que ruíram após o terremoto. Ou seja, desde o terremoto que tivemos lá em 99, lá no país, que acabou matando muita gente, foram baixadas várias normas de como deveriam ser os prédios construídos ali, quais são as regras, justamente para poder evitar mais mortes. Por exemplo, no Japão, que é um país que você tem um risco alto de terremotos, você tem toda uma estrutura de como construir para poder minimizar mortes e tragédias no país.
Agora, Edmilson, 100 pessoas presas, né? Diante dessa tragédia de mais de 33 mil mortos nos 2 países e mais de 93 mil feridos. Eu fiquei pensando até onde que vai a cobiça do ser humano que, para poder gastar menos material, para poder custar menos a obra e ganhar mais dinheiro, ele vai ser um homicida em potencial. É de ficar com muito ódio, não é não? Pois é. Em se confirmando aí que houve desleixo nas construções, né? O terremoto foi forte, tudo bem, mas existem aí hoje técnicas, né, que evitam um desabamento, pelo menos, pode haver rachaduras e tudo mais, mas elas evitam desabamento até um certo limite aí do terremoto. Eu não sei que limite é esse, certo? Porque, claro, se o terremoto for muito grande, nada vai resistir, certo? Mas a Turquia está ali numa região altamente sensível a terremotos, ela está numa falha geológica entre 2 placas tectônicas, né, que se movimentam, e cada vez que essas placas se movimentam, acontece o terremoto, porque o núcleo da Terra é quente, né, é fervendo, é tudo em ebulição lá dentro, e existem essas placas que acabam sofrendo o efeito dessa caldeira toda que existe no centro da Terra, certo? Os vulcões são prova disso, né? Quando sai aquilo ali é porque houve uma explosão lá dentro muito grande, certo? A pressão é muito forte e de repente sai pelas montanhas aí vulcânicas. Então, a Turquia está ali colocada no meio de um desses infernos geológicos, né? E precisa ter, evidentemente, edifícios que podem ser preparados para isso. Como eu disse, já há uma tecnologia muito grande. Tóquio e o Japão em geral usa isso. Los Angeles também usa muito dessa tecnologia, certo? Para evitar maiores desastres. E se esses empresários que foram presos realmente não usaram essa tecnologia e eram obrigados a usar, que paguem aí pelo crime que cometeram. Bom, Edmilson, e mudando de assunto, né? Nós temos aqui o governo Lula tentando abrandar, vamos assim dizer, né, a questão da punição contra os militares naquela história do dia 8 de janeiro. Por quê? Porque o governo Lula, ele quer que esses militares que participaram dos atos golpistas sejam julgados pela justiça militar. Porque isso faria com que os militares pudessem olhar com olhos assim mais abrandados para o governo Lula, vamos assim dizer, né? Na verdade, o Lula está querendo trocar favor mesmo, dizendo, olha, como eu sou legal com vocês, eu espero que vocês respondam com a mesma bondade com o mesmo gesto que eu estou fazendo para vocês. Só que muitos juristas dizem que para o réu, né, ser julgado pela justiça militar, o crime também tem que ser tipificado como um crime militar. Ou seja, não é assim, não é só porque ele é militar que ele pode mudar. Por quê? Porque a avaliação é a seguinte, gente, se esse militar for julgado pela justiça militar, ele poderá ter a pena mais abrandada. É isso, né, Edmilson? Pois é, em suma é isso, né? O Lula quer levantar uma bandeirinha branca aí com relação aos militares, para que eles não sejam punidos tanto. Mas você não pode brincar com um tipo de coisa, com um crime, né? Se o militar cometeu um crime, que foi esse crime de não impedir que aqueles fanáticos todos invadissem e cometessem mais crimes ainda, né? Eles também cometeram o mesmo crime, certo? São comparsas desses criminosos e a pena é a mesma para todo mundo e o julgamento deve ser o mesmo para todo mundo, certo? Se o Lula quiser fazer média com os militares, ele que procure outra coisa, ele não pode brincar com esse tipo de coisa não, porque você coloca para julgamento para a justiça militar, normalmente a justiça militar tem uma tendência de abrandar mesmo os crimes cometidos pelos seus próprios militares. Então não pode ter 2 pesos e 2 medidas aí não, certo? A pena que for dada para os civis também tem que ser dada para os militares que participaram efetivamente da invasão dos prédios no dia 8 de janeiro. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, ele defende que tem que manter todas as ações, independentemente das condições do réu, né? E o Lula, tentando resolver a vida dele, porque o Lula é desse jeito, né? Ele pediu que os seus ministros, né? Ou cobrou dos ministros e líderes que acelerem as nomeações do 2º escalão e nas estatais, a fim de consolidar a base do governo. Por quê? Porque depois do carnaval, né, como dizem todo mundo, o mundo começa, o Brasil começa a funcionar.
E o Lula tem interesse em aprovar algumas matérias que são importantes para o governo. Só que lembrando que os ministros hoje têm carta branca para poder aprovar apenas os segundos em comando, mas os demais cargos estão abertos. Que cargos são esses? São empresas, por exemplo, presidentes de empresas e autarquias, incluindo Correios e IBGE. Ou seja, para mim, a impressão que eu tenho é que quem está segurando essas nomeações é o Wellington Dias, não é? Não, porque está tudo com ele, não é isso, Edmilson? Ou com Alexandre Padilha? Pode ser, estejam todos com eles, estão segurando, por quê? Porque tem que fazer a negociação, né? Com os futuros apoiadores do governo. Eles estão isso, não é que ele toma lá da cá, o troca-troca que existe no governo, certo? Por conta dessa dependência do poder executivo, do poder legislativo. Então, é mais do mesmo, né, que nós estamos vendo aí. O Brasil não muda, vai continuar essa república de favores, né, de regalias para uns, desde que votem a favor do governo. Então, é lamentável tudo isso, certo? É mais uma prova de que o Brasil não vai mudar tão facilmente assim, não. A reforma administrativa, por exemplo, tem que acontecer, a reforma política tem que acontecer, tem que parar com esse negócio de que os deputados começarem a vender seus votos em troca de cargos, em troca de nomeações, etc. Então, precisava parar com tudo isso, né? Mas a grande reforma que precisa ser feita no Brasil é a da honestidade, né? Quando houver uma reforma da honestidade, todo mundo virar político honesto, o Brasil começa a caminhar para um desenvolvimento sustentável. Antes, não. Olha, e falando em Bolsonaro, em tudo isso, né? E Lula, né? O senador Flávio Bolsonaro, ele disse no evento ontem que prender o pai dele seria uma burrice e que teria consequências, abre aspas, que só Deus sabe. E, além disso, ele disse que é natural considerar que o Bolsonaro vai ser presidente em 2026 e, se não for, que a direita, né, não a extrema-direita, vou tirar a extrema, que a direita vai ter um candidato à altura para poder concorrer com o Lula ou com qualquer outra pessoa que seja desse campo da esquerda. Enfim, Edmilson, eu ainda estou olhando para esse candidato de direita. Eu enxergo mais hoje um Tarcísio e um Zema do que um Bolsonaro sendo candidato daqui 4 anos. Mas tudo pode mudar, né? Pois é, mas vai depender principalmente da economia, né? De como que o governo vai andar na economia. Quando a economia está bem, outros problemas acabam sendo mascarados, principalmente problemas ideológicos, né? Acabam sendo mascarados, certo? E o governo que está bem, a possibilidade de ser reeleito é muito grande. Se a economia não andar, eu acho que nomes como Tarcísio, como Zema, por exemplo, vão ter grandes chances de serem os candidatos da direita do Brasil, certo? Da direita de uma maneira geral, não da extrema-direita. A extrema-direita, que talvez se reduza aí a uns 5%, 10% no máximo, certo? Pode ser que vá de Bolsonaro ou de outro maluco que surja aí, certo? Da mesma laia dele, certo? Vamos ver o que vai dar. Mas é a economia que vai mandar, como manda sempre em todas as eleições em regimes democráticos. Se o governo não está bem, se a economia não está bem, dificilmente o governo consegue uma reeleição. Mas você sabe que hoje saiu uma notícia que eu acho que tem potencial de sustentar o discurso dos bolsonaristas, né? Responsável pela investigação da facada de Adélio Bispo em Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial em 2018, o delegado federal Rodrigo Moraes Fernandes assumiu a diretoria de inteligência da Polícia Federal. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial. Ele está, né, o Fernandes, há mais de 20 anos na Polícia Federal, só que, preste atenção, Edmilson, ele já foi indicado para assumir a coordenadoria do órgão, ainda na gestão do Bolsonaro, mas a nomeação que dependia da Casa Civil não avançou. Então, ele foi indicado na gestão do Bolsonaro, mas naquela gestão não tinha avançado. E, apesar das suspeitas levantadas pelo ex-presidente, Fernandes concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho no atentado contra Bolsonaro. Por que eu disse que tem potencial de movimentar as redes bolsonaristas? Que eles vão dizer que o delegado ganhou um cargo agora que o governo Lula assumiu, né? Vai ter essa fofoca por aí, né? Ele disse que foi Adélio Bispo sozinho e a tese do Bolsonaro era que as esquerdas estavam unidas aí, fizeram. Aquele atentado não foi só o Adélio Bispo, tinha gente da esquerda por trás, etc. e tal. E o delegado não sustentou essa tese, certo? E hoje vão dizer por aí que ele ganhou um prêmio do Lula. E se ele não foi
assumiu a coordenadoria do órgão, não foi porque a Casa Civil não avançou, como diz a nota aí, certo? Mas é porque o Bolsonaro não deixou mesmo, certo? Se o Bolsonaro quisesse que ele assumisse a coordenadoria da PF, ele assumiria tranquilamente, certo? Agora ele vai assumir a coordenadoria e vão surgir fake news por aí, fofocas, e vão movimentar as redes sociais com essa notícia aí, dizendo que ele ganhou um prêmio por não implicar outras pessoas no atentado contra o Bolsonaro. É por aí mesmo, é dessas fofocas que a direita sobrevive. Olha, o Luiz, né, ele está dizendo assim: bom dia, Rose e Edmilson. Circulando pela cidade de carro ou caminhando, nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, avenidas e ruas sem manutenção. Desviamos de um buraco e caímos em outro. Calçadas na mesma situação. Campinas está acéfala. 75 anos que conheço bem a nossa Campinas e nunca vi uma situação pior. Bom, as calçadas, Luiz, a responsabilidade são dos moradores. O que cabe aí sim à prefeitura é fiscalizar e multar esses moradores. Porque quem tem que manter a manutenção das calçadas são os donos das casas. Em relação aos buracos, é da prefeitura. E eu atribuo, olha, antes dessas chuvas fortes, o secretário de Serviços Públicos disse que são 30 mil buracos que abrem nesse período de chuvas e que precisam ser tampados, né? Então, a prefeitura tem respondido para nós, porque nós temos cobrado. Porque eu concordo com você, Luiz, o negócio está feio. Você desvia de um buraco e cai no outro. E aí o que a prefeitura tem respondido para a gente é que houve um aumento muito grande por conta das chuvas e que eles já têm equipes trabalhando, só que se chove, eles não conseguem fazer o serviço de manutenção, né, Edmilson? Vamos dar um desconto aí para a prefeitura, porque as chuvas foram muito altas. Agora, quando parar de chover, que normalmente é entre março e setembro, né, Campinas precisa sofrer uma manutenção muito grande aí para acabar com essa buraqueira toda que está aí. Então a gente vai cobrar sim, certo? Mas por enquanto eu dou um desconto ainda para a prefeitura, porque as chuvas foram muito fortes e realmente são muitos os buracos que se abrem com essas enxurradas todas que tem pela cidade aí. Bom, eu tenho aqui o Wagner dizendo o seguinte, que ele disse assim, olha, eu fiquei pensando se eu postaria isso ou não, mas tamanha foi a minha decepção que eu resolvi lhes contar. No sábado à tarde, passei de carro pelo trecho da rua Barão de Jaguara, entre a Bernardino de Campos e Benjamin Constant, no centro da cidade. Naquele trecho, onde ficam vários bares que a galerinha do alfabeto se reúne, eu tive que fechar os vidros do carro, tamanho era o cheiro de maconha que havia naquele lugar. E também a quantidade de pessoas bêbadas correndo entre os carros. Parece-me que estava tendo baile de carnaval ali ou algo assim. Detalhe, não havia policiamento algum ou sequer agentes da INDEC para proibir as pessoas de bloquearem a rua. Que pena, uma geração de jovens perdidos. É essa gente que diz querer mudar o país, mas para isso aí, ok, as pessoas têm todo o direito de se divertirem, mas essa diversão tem que passar pelo respeito aos outros. Ou seja, eu não sei se estava tendo, eu acho que estava tendo algum evento, né, de carnaval. Mas, enfim, é o que nós temos hoje, no sentido de que eu acho que tem que ter, nesses eventos onde você tem uma aglomeração de pessoas, é a fiscalização da INDEC para não atrapalhar a circulação de quem está trafegando ali na região, né, Edmilson? Eu acho que é isso, mas né? quando o evento é oficializado, né, avisam a prefeitura que vai ter, tudo mais, a prefeitura até providencia. Como ontem na Coronel Quirino, aqui no Cambuí, tinha lá o pessoal da INDEC orientando o trânsito e tal, dava para passar, demoramos para passar ali naquele trecho do Bar Azul, mas passamos, normal e tal. Agora, no centro, né, é mais complicado, porque o trânsito é maior, aquela coisa toda, e eu acho que ali na praça, onde tem vários bares, deve ter se reunido muita gente ali, e nós estamos em pleno carnaval, aí comemorando a semana antes do carnaval, muita gente acho que deve ter dançado, querendo pular carnaval por ali, e a festa se animou. E daí, quando não tem aviso, não tem nada, fica sem policiamento. Mas deveria ter pelo menos um policiamento ostensivo ali para evitar os excessos, né? Eu espero que a próxima semana a coisa não piore. Olha, o professor Beto está dizendo, se esse prefeito que é médico cuidar de seus pacientes do jeito que cuida da cidade, coitados, estamos perdidos. E o Rony de Campinas está dizendo assim, olha, eu mandei fazer uma faixa e coloquei atrás do meu carro que diz assim, velocidade controlada pelos buracos.
Eu vou mandar tudo isso para o prefeito, alertar ele aqui que vocês estão bem satisfeitos. A gente tem um ouvinte, um áudio, né? Bom dia a todos da Band, tudo bom? Aqui é o Juarez de Paula, Edmilson, Rose. Eu achei legal o seu comentário sobre você falar sobre a reforma, mas a reforma da honestidade, como é que você consegue hoje fazer uma reforma da honestidade num país em que o presidente que chegou lá em cima tem um currículo pior do que o que estava? Isso é complicado. Comenta aí, Edmilson, um grande abraço, fica com Deus aí. Tchau. Comento sim, não vejo no Lula um currículo pior do que o Bolsonaro. Acho que os dois são muito ruins, sempre achei, certo? Então é triste a gente ter que falar que precisa ser, o político brasileiro precisaria principalmente ser honesto, né? Muito triste. Claro que é uma metáfora que eu usei aqui de uma reforma da honestidade no Brasil, né? Seria necessária mesmo, e começaria por aí, né? Se todo mundo fosse honesto, eu acho que a coisa seria bem melhor, ou pelo menos que tentasse ser e não tivesse tanta roubalheira no país e tanto desvio de verba por aí, né? Seria melhor, melhor. Edmilson, eu não sei, né? Mas vamos lá, eu não sei não. Eu ia perguntar se você tinha, mas como você é um homem honesto, que você acabou de falar dessa reforma da honestidade, você não deve ter um gatonete na tua casa, você deve pagar de verdade uma assinatura, né? Já tentaram me vender várias vezes, eu jamais aceitei. Achava caro, inclusive, o que a gente pagava aqui. Agora não está tão caro assim, os preços diminuíram porque a concorrência aumentou, né? Isso é uma das coisas boas do capitalismo, quando há concorrência os preços diminuem, mas eu não tenho, não. Nunca tive gatonete nenhum aqui. Olha, depois de aprender mais de 1.400.000 aparelhos de acesso clandestino a aplicativos de TV e anunciar que vai desligar cerca de 5 milhões, gente, é muita coisa, de gatonetes em uso, a Anatel mira agora a venda desses produtos por comércio eletrônico. Os sites de vendas de produtos estão repletos desses tipos de aparelhos, mas a operação é complexa, Edmilson, já que alguns modelos de equipamentos são permitidos e são homologados pela agência. Outros são homologados, outros não homologados são vendidos como se fossem. O governo federal vai ter que ter muita fiscalização para poder identificar, né? Agora, eu fico imaginando, Edmilson, o tamanho do prejuízo das empresas por conta de você ter mais de 5 milhões de pessoas com gatonete. Você imaginou isso? E não só essa venda discriminada aí por redes sociais, etc e tal, por sites de vendas, existe também o império das milícias, né? Eles todos fazem esse serviço de gatonete por lá, onde eles dominam, os territórios que eles dominam. Certo? Precisava acabar com isso também, né? Não só acabar com os gatonetes, mas acabar com as milícias também, que já diminuiria bastante esse prejuízo aí das operadoras de TV a cabo. Mas é um problema sério que o Brasil está enfrentando aí, e a tecnologia hoje permite que se enfrente também esse problema. Você pode desligar esse tipo de aparelho sem precisar entrar na casa do cidadão. Certo? Há uma tecnologia aí em curso nesse sentido. Eu espero que desliguem muitos, acabe com isso, porque é prejuízo aí, e por causa desse prejuízo, as operadoras precisam até cobrar mais de quem paga normalmente, de quem tem a sua instalação legal e oficial. É isso que eu ia falar, porque se você consegue impedir que esses gatonetes se proliferem como acontecem hoje no Brasil, o custo de um pacote seria muito mais barato para a gente, né? Porque muito provavelmente as operadoras já colocam esse tipo de custo, né, dos gatonetes na nossa fatura. Bom, Edmilson, quem está aqui para poder nos atualizar em relação ao caso de Montemor é o nosso colega Gustavo Gimenez. Gustavo, o que você tem de novidades? Rose, chegaram informações aqui agora com relação à Prefeitura de Montemor, dando conta do seguinte, para a gente entender, essa escola, a Escola Estadual Antônio Sprousser, ela fica no Bela Vista e ela compartilha a unidade ali com uma escola municipal, que é a Escola do Vista Alegre. Então, na mesma unidade funciona uma escola estadual e uma escola municipal. Em nota, a prefeitura da cidade disse que tomou conhecimento da história e imediatamente as equipes de segurança se dirigiram até o local e capturaram ali o rapaz, que aparentemente é um menor de idade. É o que eles dizem aqui, conforme a prefeitura. A idade dele até agora não foi confirmada.
Com ele foi encontrado aí coquetel Molotov, como eu já tinha adiantado. Ele trajava roupas aí com símbolos nazistas, como também falamos anteriormente. Agora, a Secretaria de Educação do Estado diz que lamenta o ocorrido e ressalta que não houve nenhum ferido. A Diretoria de Ensino de Capivari e a unidade escolar estão à disposição das autoridades para auxiliar na investigação. A segurança da unidade será reforçada com o apoio da ronda escolar. A unidade é compartilhada com o município, como falei há pouco, e o caso está sendo registrado na delegacia. Agora, a expectativa é para saber o seguinte, né? Se a gente consegue confirmar a idade desse rapaz e o que ele vai falar daqui para frente ali para a polícia, o que ele vai falar para o delegado, se explicar o porquê, qual foi a motivação, todos esses dados que a gente já conversou aqui na primeira entrada, que eu fiz por volta das 10 da manhã, Rose, e agora esse trabalho que deve ser feito daqui para frente. A gente não tem ainda toda a história, né, do que realmente aconteceu, mas daqui para frente, certamente a polícia terá esses detalhes. Tá certo, muito obrigada, viu, Gustavo? O Henrique do Vale já está conosco. Bem-vindo, bom dia, bem-vindo ao programa, bom dia. E olha que eu lembrei de você hoje quando nós recebemos essa notícia dessa tentativa de atentado numa escola aqui numa das cidades próximas de Campinas. Graças a Deus, Henrique, ninguém ficou ferido. O garoto foi apreendido ou detido, né, logo no início da tentativa de entrar na unidade escolar com bombas e uma machadinha na mão. Mas eu me lembrei muito de você. Por que será, né, Henrique? Nem fala, Rose, essas coisas assim é de deixar a gente arrepiado. Aquela história, acho que de repente as pessoas aí no Brasil estão aprendendo com as pessoas aqui nos Estados Unidos, porque virou uma coisa normal, infelizmente aqui na América, da gente toda semana ter que trazer esse tipo de notícia no ar, de pessoas que acabam invadindo escolas, estudantes que entram nas escolas com armas, né, e com essa ideologia louca. Inclusive vi até a foto aí na internet, parece que o menino estava usando uma abraçadeira, né, com o símbolo do nazismo. Quer dizer, sem comentários, né, a gente tem que realmente ter uma forma de resolução para esse tipo de problema, porque a cada dia que passa, simplesmente eu vejo as coisas piorarem e dificilmente a gente conseguir conter esse tipo de coisa, principalmente aqui na América, com essa liberdade que as pessoas têm de poder comprar qualquer tipo de arma com 18 anos, ou seja, uma pessoa que não pode comprar uma cerveja com 18 anos, mas pode entrar numa loja e comprar uma metralhadora. Quer dizer, não tem nem nexo, nem cabimento. Outra coisa que também não tem nexo, nem cabimento, é a confusão que está acontecendo no governo americano com relação ao que aconteceu nesse último final de semana, onde caças americanos acabaram, inclusive, derrubando mais um objeto não identificado que estava em pleno espaço aéreo do país. Por enquanto, o governo não sabe o que é, olha só, não sabe o que é. Existe uma confusão muito grande de comunicação entre os departamentos envolvidos. E isso causa uma pressão muito grande, principalmente para o presidente Joe Biden, que por enquanto ainda não se manifestou dizendo realmente o que é, né? Então, assim, a gente já viu na semana passada os caças americanos derrubarem um balão chinês. Por enquanto, não se sabe se esse objeto não identificado é realmente um balão, né? E a gente está esperando ver o que aconteceu. Até a mídia americana aqui falando sobre isso, todo mundo querendo saber o que realmente mas ninguém sabe. É uma confusão interna deles e a mídia está cobrindo justamente essa confusão, né? Que a gente já viu esse tipo de mal comunicação entre os departamentos aqui do governo na saída dos soldados no Afeganistão, e a confusão continua por aqui. Então a gente espera que, na verdade, hoje, talvez o presidente Joe Biden comunique, né, com o povo americano, dizendo se a gente tem uma nova informação sobre o que foi abatido, e com certeza, por outro lado, já a China dizendo que os Estados Unidos costumam, na verdade, mandar também objetos não identificados no território chinês. Sim. Logicamente, quando a secretária de
de imprensa foi questionada sobre isso, ela desviou o assunto, acabou não falando sobre esse tipo de coisa. Enfim, a gente vai ter que esperar aí nessa segunda-feira para saber se a gente consegue algum tipo de informação, porque está tudo meio no ar ainda nessa segunda-feira para a gente aqui. Hoje, inclusive, a China, né, através do seu porta-voz, disse que foram mais de 10 vezes que eles viram objetos dos Estados Unidos sobrevoarem o espaço aéreo da China desde janeiro de 2022. E a acusação foi realizada, né, em meio a essa tensão diplomática entre os dois governos, abre aspas, do ministro, do porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin. Ele disse o seguinte: somente no ano passado, os balões dos Estados Unidos sobrevoaram a China mais de 10 vezes sem qualquer autorização. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, o John Kirby, ele negou que o Washington esteja lançando balões espiões sobre a China. Aí, abre aspas dele, não é verdade. Não estamos fazendo isso. Simplesmente não é verdade. Enfim, olha que confusão que dois países da potência, grandes, assim, são os Estados Unidos e a China, envolvidos nessa história de objetos. Eu estou quase colocando objetos voadores, né? Porque você não sabe o que é, né? Não sabe e você o que é, tem também outros países. Olha, mas, gente, o Henrique e Edmilson, mas você tem também, por exemplo, o Canadá também entrando na história, dizendo que também já viu. Aqui, eu acho que foi o Paraguai, né, Edmilson, que também já está falando que também já viu esses objetos voadores. Daqui a pouco vai começar uma loucura de todo mundo dizer que tá voando. Ou pode não ser loucura, pode ser verdade. Todo mundo espiando todo mundo, Big Brother, né? E o que significa isso para os países? Porque é um risco, de fato, né, Edmilson? Seria muito curioso se os países estivessem usando balões disfarçados de balões meteorológicos para espionar os outros países, né? Porque é uma coisa visível que pode ser facilmente abatida, certo? É até estranho a China falar que 10 objetos apareceram lá. Eles não falaram nada sobre isso, não aproveitaram para fazer uma propaganda contra os Estados Unidos, que eles gostam tanto. Eles abateram esses balões ou não, que sobrevoaram o espaço chinês. Exatamente. É uma confusão muito grande, certo? Que parece duas crianças, né? As duas maiores potências mundiais, como duas crianças brigando por causa de balão, né? É ridículo um negócio desse. Uma coisa Mas de repente, olha só... Tem milhares de satélites sobrevoando a Terra aí, e todos eles, muitos deles, podem fazer uma espionagem com muito mais detalhamento do que qualquer balão aí que fique voando ao sabor do vento, né? Então é muito ridículo, essa história toda é uma piada geral, sabe? Mas eu acho o seguinte, que não é nem balão, nem da China, nem dos Estados Unidos. São objetos voadores vindos de Marte ou Júpiter. Principalmente Júpiter, né? Que é um planeta gasoso, né? Você não sabe, de repente está vindo lá de Júpiter e tal, e está vindo com aquela cara, enfim, de repente, quem vai saber, né? Quem vai saber? Isso, um balãozinho eu vou te viajando. contar. Meu Deus do céu. Um foguete a 30 mil quilômetros por hora demora 6 meses para chegar em Marte. Imagine num balão desse. Ô, gente, quanto tempo demoraria para chegar aqui? Ô, povo, deixa eu só corrigir aqui. Eu falei que foi o Paraguai, mas na verdade foi o governo do Uruguai que informou ontem que ele enviou uma equipe para poder investigar denúncias de objetos voadores na região de Paysandú, na fronteira com a Argentina. Ainda de acordo com o governo do país, foram relatadas imagens de luzes atípicas no céu das termas de Almirão. Aí, abre aspas, diante das denúncias recebidas sobre o avistamento de lampejo no céu em termas de Almirão, o departamento de Paysandú, foi ordenada a intervenção da Comissão de Recepção de Investigações de Denúncias de Objetos Voadores Não Identificados, diz a nota da Força do Uruguai. Agora, eu não sei se, nesse caso, foram objetos voadores, e aí a gente pode partir lá para aquela questão de OVNIs mesmo, ou se foram balões, entendeu? Mas, de qualquer jeito, os céus estão aí, pelo menos os governos estão com os olhos voltados para os céus, né? Não, eu não sabia que o Uruguai tinha balão aí meteorológico também, sei lá. Não, ele não falou, foi um objeto, ele recebeu denúncias de objetos voadores. Objetos voadores, ele não sabe se é balão, se não é. Mas mandou a equipe para essa região de Paysandú, que é na fronteira com a Argentina, para poder verificar. Mas entra junto com essa história, porque o Canadá também falou que pegou um balão, não foi? E você tem aí todas essas histórias agora, tudo junto, né? Ou seja, os céus estão... Daqui a pouco nós vamos ter que ter guardas
guardas e agentes de trânsito guardas no aéreos. céu, guardas Deve aéreos. ser um balão dos fãs do Soares que mandou pra cá pra ver se o cara tá jogando bem no Brasil, aquela coisa toda. Bom. Olha, se você entrar naquele Flight Radar, que é um site excelente de espaço aéreo, de aviões, lá existem vários balões anotados ali que são detectados por satélites, não? Ou às vezes, né? Eu não acho que o balão tem equipamento, aquele equipamento que o transponder, que o sistema identifica, né? Que é por isso que a gente vê todos os aviões. Alguns aviões, inclusive, aparecem em uma outra cor ali, porque são identificados pelos satélites. Do mesmo modo, balões. Várias vezes a gente vê balões ali na tela do Flight Radar. É normal isso, né? Todo país tem esse serviço meteorológico, eles são de grande ajuda para identificar aí as tendências do tempo, né? Todos eles soltam e talvez tenham usado isso. Alguns deles se desviaram aí por causa dos ventos, que eles não têm um controle, né, de terra. É impossível você controlar um balão. Quer dizer, não é impossível você controlar um balão aqui da terra, mas ele precisava ter hélice, precisava ter outros tipos de mecanismo para que você dirigisse. Você não bota um balão fechado e você vai conseguir controlá-lo da terra mesmo por controle remoto. Não dá, certo? Se ele tiver uma hélice interna, não adianta nada, né? Porque você teria que ter hélice para fora, tal, para poder dirigi-lo. Certo? Então ele chegou nos Estados Unidos ao sabor do vento, né? Claro, não há dúvida quanto a isso. E eu acho isso toda uma celeuma que dá mais motivo para piadas do que para uma coisa séria mesmo. Olha, gente, só para a gente terminar, eu preciso... Antes de terminar, Rose, só uma coisa, só rapidinho. Foi feito um relatório aqui, inclusive, sobre o número de objetos não identificados, OVNIs, que, olha só, 170, o governo americano não conseguiu determinar o que sejam. Talvez esses estejam dentro desse número. Vai dizer que é alguma coisa que vem lá de fora. Ninguém sabe. Pode ser até. É impossível, né? Vir de fora é impossível. Um balão desse tipo não dá para vir de fora, não. Fora aí do nosso espaçozinho aí, certo? Porque não viajaria pelo mundo. Aí ele ficaria parado, porque não tem ar, né? Fora da atmosfera terrestre não tem um ar para levar esses balões para alguma coisa, a não ser que fossem dirigidos por alguém, né? Ou minúsculos seres lá dentro, etc. Aquelas coisas de ficção científica que precisa crer. E eles pegaram, né, alguns balões e já viram que devem ser sido. Os Estados Unidos devem ter informações sobre o que eles eram e até agora não divulgaram. Olha, eu tenho que ler aqui uma mensagem, mas porque a gente precisa realmente terminar o programa. O Edivaldo está dizendo que a primeira-dama americana não foi receber a dona Janja. E falou que se fosse com a ex-primeira-dama Michele, a mídia militante estamparia nos nos tops dos jornais. E que o Lula mentiu tanto que o Biden ficou com dó e deu uma esmola para as mentiras. Enfim, eu vi essa história da dona da mulher do Biden não receber a Janja, mas acho que deve ter tido motivo, não, o Henrique? Não estou sabendo. Ela é uma pessoa extremamente ocupada, então às vezes a própria Casa Branca divide um pouco as atividades, né? Então assim, ela está muito envolvida com uma série de coisas. Então às vezes acaba batendo mesmo o horário, sei lá, o schedule que a gente chama aqui, e às vezes a pessoa não pode, né? Então tem isso também. Agora, se fosse, enfim, sei lá, eu acho que não aconteceu porque não aconteceu. Enfim, gente, beijo para todos e até amanhã. Tchau para vocês. Até amanhã. Tchau. Tá, obrigada, Henrique. Beijo. Beijo. Até mais. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária.
abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes.